Pare tudo agora. Respire fundo. O que você está prestes a ouvir não é mais uma mensagem cristã qualquer. Isso é uma convocação direta do trono de Deus para a sua vida. E se você chegou até aqui, neste exato momento, nesta hora específica, algo no mundo espiritual já começou a se mover antes mesmo de você perceber. Seu coração está acelerando, não é? Você sente uma inquietação no peito, como se algo dentro de você estivesse reconhecendo uma verdade que sua mente ainda não compreendeu completamente. Isso é o Espírito Santo confirmando que esta não é coincidência. Isso é um encontro marcado por Deus antes da fundação do mundo. E Ele está dizendo ao seu espírito agora: eu te trouxe aqui porque chegou a hora de quebrar o que tem te prendido. E antes de continuar, eu preciso te pedir algo muito importante. Se você está sentindo que Deus te trouxe aqui, se algo dentro de você está confirmando que esta palavra é para você, então não deixe esta mensagem morrer aqui. Inscreva-se agora neste canal, porque Deus tem muito mais para falar com você nos próximos dias. Deixe seu like neste vídeo agora, não depois, agora mesmo, porque cada curtida é uma declaração profética de que você está concordando com o que o céu está liberando. Comente amém aqui embaixo. Escreva o que Deus está falando ao seu coração, porque seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para ter fé. E principalmente, compartilhe esta mensagem agora. Não guarde só para você, porque talvez alguém que você ama esteja exatamente no ponto de desistir, e esta palavra pode ser o resgate divino que vai salvar a vida espiritual dessa pessoa. Deus não te trouxe até aqui por acaso. Ele te trouxe para ser um instrumento de libertação na vida de outros. Então faça sua parte agora, enquanto o Espírito está te tocando. Filho, filha, você tem clamado, tem chorado, tem perguntado: até quando, Senhor? E a resposta do céu está descendo neste momento através de 3 guerreiros angelicais, que o próprio Deus Altíssimo está enviando para mudar completamente o rumo da sua história. Miguel vem para destruir todo o mal que tem bloqueado suas bênçãos. Gabriel vem para revelar o que Deus está fazendo nos bastidores da sua vida. E Rafael vem para curar o que parecia incurável, restaurar o que parecia perdido, ressuscitar o que parecia morto. Mas eu preciso que você entenda algo crucial antes de continuarmos. Esta mensagem tem um tempo, tem um prazo, tem um momento de validade, porque o Espírito Santo está passando agora. E se você deixar este momento escapar, se você sair daqui sem deixar Deus falar ao seu coração, você pode perder a janela que o céu abriu especificamente para você hoje. Então acalme seu coração, silencie tudo ao seu redor, porque o que vou te revelar nos próximos minutos vai separar sua vida em 2 momentos, antes e depois desta palavra. Há um exército celestial sendo mobilizado agora mesmo, enquanto você ouve essas palavras, e a pergunta que fica é: você está pronto para receber o que Deus preparou, ou vai deixar o medo, a dúvida e a incredulidade roubarem o seu milagre mais uma vez? Desde o princípio, o Senhor estabeleceu 3 arcanjos com autoridade e mandatos divinos que transcendem nossa compreensão. E quando você clama por eles, reconhecendo que não está sozinho nesta batalha, algo extraordinário acontece nas dimensões invisíveis, mas reais do mundo espiritual. Miguel, o príncipe dos exércitos do Senhor, mencionado em Daniel capítulo 10, versículo 13, está sendo liberado sobre sua vida agora, para quebrar toda a resistência demoníaca que tem atrasado suas bênçãos, seus milagres e conquistas já decretadas nos céus, mas bloqueadas por forças das trevas. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo me revelou que há uma guerra acontecendo agora sobre sua cabeça, uma guerra invisível aos olhos naturais, mas real nas regiões celestiais. E essa guerra não é contra você, ela é
a favor de você, porque o inimigo sabe que seu breakthrough está próximo, que Deus vai abrir as comportas do céu sobre sua vida, que a temporada de aridez está terminando e por isso ele usa todas as estratégias infernais para mantê-lo desanimado, com medo, acreditando que nada vai mudar. Mas eu vim como mensageiro do Altíssimo para dizer: o tempo da sua libertação chegou. Não passe por essa palavra como qualquer outra. Ela vem direto do coração de Deus para você que chora em secreto, que clama pedindo um milagre, que pergunta: Senhor, até quando? A palavra ensina em Efésios 6, versículo 12, que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. E essa verdade é prática para a sua vida hoje. Porque quando você compreende que seus problemas financeiros são opressão espiritual, que enfermidades têm raiz demoníaca, que conflitos familiares são espíritos de divisão operando, então você luta a batalha corretamente, convocando as forças celestiais que Deus colocou à disposição dos seus filhos. O Arcanjo Miguel não é um personagem bíblico distante. Ele é um guerreiro celestial com mandato divino para defender os filhos de Deus. E quando você entende a autoridade em Cristo para clamar pela intervenção angelical, montanhas impossíveis começam a se mover. Muralhas intransponíveis começam a cair. Gigantes invencíveis começam a ser derrotados. Mas há algo que você precisa saber sobre o arcanjo Gabriel, aquele enviado para anunciar os planos de Deus, que apareceu a Daniel revelando o futuro, que anunciou a Maria ser mãe do Salvador, que carrega a palavra profética do Altíssimo no momento exato. Gabriel é o mensageiro das boas novas, e quando você silencia o barulho do mundo e suas dúvidas, Gabriel é liberado para trazer a palavra que vai mudar sua perspectiva, trazer direção onde há confusão, esperança onde há desespero, clareza onde há névoa espiritual. Talvez você esteja em uma encruzilhada sem saber que caminho tomar, sentindo-se perdido em circunstâncias que não fazem sentido. Mas eu profetizo: Gabriel está sendo enviado com uma mensagem específica do trono de Deus para a sua situação. E essa mensagem vai chegar ao seu espírito de forma que não deixará dúvidas de que foi Deus quem falou. E então chegamos ao terceiro arcanjo, Rafael, Deus cura, que traz cura completa, restauração total e libertação de toda opressão. Rafael carrega o poder de cura do próprio trono de Deus. Aquela unção que Jesus liberou curando os oprimidos do diabo. E essa mesma unção está disponível para você hoje, enquanto lê estas palavras e seu coração se conecta com a dimensão sobrenatural do reino. Não é coincidência você estar aqui. É o Espírito Santo preparando você para receber uma visitação angelical que vai trazer cura para áreas que você já tinha desistido de ver restauradas. Você sente Deus falando com você agora? Seu coração está acelerado, reconhecendo que esta mensagem foi preparada especificamente para você. E o Espírito Santo está confirmando que algo poderoso está prestes a acontecer. Pare um momento, inspire profundamente e sinta a presença de Deus aqui, mais próximo do que você imagina, dizendo ao seu coração: eu não te esqueci, não te abandonei, estou trabalhando todas as coisas para o teu bem, e o que comecei em ti, vou completar. O Salmo 91 ensina que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente, dizendo: Ele é o meu refúgio e fortaleza, o meu Deus em quem confio. E continua dizendo no versículo 11 que Ele dará ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. E isso não é apenas promessa bonita para quadrinho na parede, é realidade espiritual que opera quando você ativa sua fé e declara essas verdades sobre sua vida.
Os anjos de Deus respondem às ordens divinas e às declarações de fé dos filhos de Deus, que entendem a autoridade espiritual delegada através do sangue de Jesus Cristo. Quando você ora, declara a palavra de Deus e resiste ao diabo com firmeza, os anjos são mobilizados para executar a vontade de Deus em sua vida, abrir portas que nenhum homem pode fechar, fechar portas que nenhum homem pode abrir, trazer provisão onde há necessidade, libertação onde há opressão, vitória onde parecia só haver derrota. Mas muitos cristãos vivem derrotados não porque Deus não quer abençoá-los ou os anjos não estão prontos, mas simplesmente porque não entendem o princípio da ativação pela fé e pela palavra declarada. Veja Josué diante de Jericó, aquela cidade aparentemente impenetrável, com muralhas altíssimas, e ele encontrou um varão com espada desembainhada, e quando perguntou se era dos israelitas ou inimigos, a resposta foi: venho como príncipe do exército do Senhor, possivelmente o próprio arcanjo Miguel. E Josué se prostrou e adorou, recebendo então a estratégia divina que derrubaria aquelas muralhas. Filho e filha do Deus Altíssimo, ouça o que o Espírito está dizendo. Você tem muralhas que parecem intransponíveis, Jericós impossíveis de conquistar, gigantes, invencíveis. Mas quando você reconhece que o exército celestial está ao seu lado, quando ativa sua fé através da oração e da palavra declarada, essas muralhas começam a rachar, esses gigantes começam a cambalear, e o impossível se torna possível. Talvez você esteja passando por devastação financeira, contas se acumulando, dívidas aumentando, portas se fechando, desespero tentando tomar conta, mas eu vim como portador de boas novas dizer que o arcanjo Miguel está quebrando toda a opressão de pobreza e miséria sobre sua vida. Filipenses 4, versículo 19, ensina que nosso Deus suprirá todas as necessidades segundo suas riquezas na glória em Cristo Jesus. E isso significa que Deus não está limitado pela economia mundial ou pelo sistema financeiro humano. Ele tem recursos infinitos e métodos sobrenaturais de fazer provisão chegar até você de formas jamais imaginadas. Quando Israel estava no deserto, Deus enviou o maná do céu durante 40 anos. E isso ensina que Ele pode criar provisão do nada, abrir janelas nos céus e derramar bênçãos sem medida sobre aqueles que confiam nele e andam em obediência. O que acontece a seguir vai mudar sua perspectiva completamente, porque eu vou te revelar algo que muitos cristãos desconhecem sobre a relação entre obediência, generosidade e prosperidade divina. Em Malaquias capítulo 3, versículo 10, Deus faz um desafio ousado ao seu povo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E logo em seguida, no versículo 11, Deus diz algo extraordinário. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E aqui está o segredo que muitos não percebem. Quando Deus repreende o devorador, Ele está enviando seus anjos para quebrar toda maldição de pobreza, toda opressão financeira, toda sabotagem demoníaca que tenta roubar suas bênçãos. O arcanjo Miguel é um guerreiro que luta contra os príncipes demoníacos que tentam bloquear suas finanças. E quando você anda em obediência aos princípios de Deus, quando você honra ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, conforme Provérbios capítulo 3, versículo 9 nos ensina, você ativa uma proteção angelical sobre suas finanças que o inimigo não consegue penetrar. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo aqui, algo que vai tocar seu coração de uma forma que você não esperava.
porque a provisão de Deus não é apenas sobre dinheiro, é sobre restauração completa de tudo que o inimigo roubou de você. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 25, registra a promessa divina. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão e pela lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E isso significa que Deus pode restaurar tempo perdido, oportunidades desperdiçadas, relacionamentos quebrados, sonhos que morreram. E Ele faz isso através da ação poderosa de seus anjos, que trabalham nas dimensões invisíveis, preparando o caminho para que seus milagres se manifestem na dimensão natural. Há uma sincronicidade divina acontecendo agora mesmo em sua vida. Portas que vão se abrir na hora certa. Pessoas certas que vão cruzar seu caminho no momento exato. Oportunidades que vão surgir de forma aparentemente casual, mas que são totalmente orquestradas pelo céu. Você pode tentar ignorar esta mensagem, pode tentar racionalizar e dizer que é apenas uma coincidência você ter chegado até aqui, mas o Espírito Santo não vai desistir de você. Ele vai continuar tocando seu coração até que você se renda completamente à vontade de Deus e permita que Ele opere os milagres que já estão decretados sobre sua vida desde antes da fundação do mundo. Este é seu momento Kairos, aquele momento especial que transcende o cronos do tempo cronológico e entra na dimensão do tempo de Deus, onde tudo é possível, onde o impossível se torna possível, onde o incurável se torna curado, onde o irreversível se torna reversível, porque com Deus todas as coisas são possíveis, conforme Jesus nos ensina em Mateus capítulo 19, versículo 26. O arcanjo Gabriel está sendo enviado neste momento para trazer a você uma palavra profética que vai mudar completamente sua trajetória, que vai redirecionar seu caminho, que vai abrir seus olhos espirituais para enxergar o que Deus está fazendo nos bastidores da sua vida enquanto você só via caos e confusão. Permita-me compartilhar algo que o Espírito Santo me revelou há poucos dias, enquanto eu estava em oração intensa, buscando a face de Deus em favor daqueles que iriam receber esta mensagem. Eu vi no Espírito uma multidão de pessoas acorrentadas, presas por correntes invisíveis que as impediam de avançar, e essas correntes representavam medo, dúvida, incredulidade, mágoas do passado, traumas não curados, pecados não confessados, maldições geracionais, e enquanto eu observava essa visão, subitamente um clarão de luz celestial rasgou o céu e 3 figuras angelicais desceram com espadas flamejantes nas mãos e começaram a quebrar cada uma daquelas correntes. E as pessoas começaram a ser libertas, começaram a dançar, começaram a adorar, começaram a profetizar, começaram a receber seus milagres. E então ouvi a voz do Senhor dizendo: profetiza a esse povo que o tempo da libertação chegou, que eu estou enviando meus arcanjos para romper toda opressão, para quebrar todo jugo, para destruir todo cativeiro. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui nesta mensagem, você é parte dessa multidão que está prestes a ser libertada. E tudo o que você precisa fazer agora é se render completamente, abrir seu coração e permitir que Deus faça o que só Ele pode fazer. A cura que o arcanjo Rafael traz não é superficial, não é apenas um alívio temporário dos sintomas. É uma cura completa que alcança a raiz do problema, que extirpa o mal pela origem, que restaura aquilo que foi quebrado e traz vida onde havia morte. Quando Jesus andava pela terra, a Bíblia nos relata em Atos capítulo 10, versículo 38, que ele andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
E essa mesma unção de cura está disponível hoje, através da obra do Espírito Santo e da intervenção angelical que Deus envia em resposta às orações dos seus filhos. Você que está enfermo, você que está lutando contra uma doença que os médicos já declararam incurável, você que está carregando dores crônicas que roubam sua alegria de viver, eu declaro sobre você agora, em nome de Jesus. O arcanjo Rafael está sendo enviado com a unção de cura do Altíssimo, e essa unção vai tocar seu corpo, vai restaurar seus tecidos, vai renovar suas células, vai expulsar toda a enfermidade, porque pelas suas pisaduras fomos sarados, conforme Isaías capítulo 53, versículo 5, nos promete. Mas a cura não é apenas física. Há feridas emocionais que são ainda mais profundas e dolorosas do que qualquer doença do corpo. Há traumas que foram enterrados tão profundamente no subconsciente que você nem mesmo percebe como eles estão sabotando sua vida atual. Há mágoas que você carrega há anos, pensando que já superou, mas que continuam envenenando seus relacionamentos e roubando sua paz. O Salmo 147, versículo 3, declara que o Senhor sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. E isso não é apenas uma metáfora poética, é uma realidade espiritual que se manifesta quando você permite que o Espírito Santo entre nas áreas mais profundas e escondidas do seu coração e faça uma cirurgia divina, removendo toda raiz de amargura, todo ressentimento, todo sentimento de rejeição, todo medo, toda ansiedade e substituindo tudo isso pelo amor incondicional de Deus que expulsa todo temor, conforme nos ensina 1 João capítulo 4, versículo 18. Há algo que Deus quer que você saiba neste momento. Algo que pode ser difícil de ouvir, mas que é extremamente necessário para a sua libertação total. Muitas vezes somos nós mesmos que abrimos portas para o inimigo através de pecados não confessados, através de pactos que fizemos consciente ou inconscientemente com forças das trevas, através de envolvimento com o ocultismo, feitiçaria, horóscopo, tarô e outras práticas que a Bíblia claramente condena como abominação ao Senhor. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12, nos adverte severamente contra essas práticas. E se você ou seus antepassados estiveram envolvidos com essas coisas, há maldições geracionais operando em sua linhagem que precisam ser quebradas através do poder do sangue de Jesus e da renúncia explícita desses pecados. O arcanjo Miguel tem autoridade para quebrar toda maldição, mas você precisa fazer sua parte, precisa se arrepender genuinamente, precisa renunciar conscientemente a tudo que te conectou com as trevas, precisa declarar que Jesus Cristo é o único Senhor da sua vida e que você se submete completamente à sua vontade. O que vou falar agora é a chave para tudo que estou tentando te transmitir nesta mensagem. A autoridade espiritual não é automática. Ela precisa ser ativada através da sua fé, da sua obediência e das suas declarações. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 18, versículo 18, que tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E isso significa que você tem poder delegado por Cristo para fechar portas para o inimigo e abrir portas para as bênçãos de Deus. Mas esse poder só funciona quando você está em aliança correta com Deus, quando você está vivendo em santidade, quando você está andando em obediência à sua palavra. Não adianta nada você clamar pelos anjos de Deus se você está vivendo em pecado deliberado, se você está em rebeldia contra os mandamentos divinos, se você está com um pé no mundo e outro no reino, porque Deus não compartilha sua glória com ninguém e não responde a orações de quem guarda iniquidade no coração.
conforme o Salmo 66, versículo 18, nos adverte claramente. Pare tudo agora, faça silêncio no seu coração, respire profundamente e ouça o que o Espírito Santo está querendo dizer especificamente para você neste momento. Ele está mostrando áreas da sua vida que precisam de ajuste, comportamentos que precisam mudar, relacionamentos que precisam ser rompidos ou restaurados, perdão que precisa ser concedido, restituição que precisa ser feita. Mas Ele também está mostrando as bênçãos incríveis que Ele tem reservadas para você do outro lado da sua obediência. As portas que vão se abrir, os milagres que vão acontecer, a unção que vai ser derramada sobre sua vida quando você decidir fazer um pacto sério e definitivo com Deus, de servi-lo com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Conforme Lucas, capítulo 10, versículo 27, nos ensina como devemos amar ao Senhor nosso Deus. Algo está mudando em você enquanto lê estas palavras. Você pode sentir, não pode? É o Espírito Santo fazendo uma obra profunda em seu interior, quebrando resistências, derrubando muralhas, abrindo seus olhos espirituais para verdades que estavam veladas. E enquanto isso acontece, os 3 arcanjos estão sendo mobilizados pelo Altíssimo para operar em seu favor nas 3 áreas mais críticas da existência humana. Proteção através de Miguel, que guerreia contra seus inimigos espirituais e quebra toda a opressão demoníaca que tem atrasado seu avanço. Revelação através de Gabriel, que traz a palavra profética de Deus para sua situação específica e te mostra qual direção seguir. Cura através de Rafael, que restaura tudo que foi quebrado, que sara todas as feridas, que traz vida onde havia morte. Esses 3 arcanjos não operam sozinhos. Eles comandam hostes angelicais incontáveis, que estão prontas para executar as ordens divinas em favor dos filhos de Deus, que entendem a autoridade espiritual que lhes foi delegada através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você não será mais o mesmo depois desta revelação, porque agora você entende que não está desamparado, não está abandonado, não está lutando sozinho contra forças que são maiores do que você, porque aquele que está em você é infinitamente maior do que aquele que está no mundo, conforme 1 João, capítulo 4, versículo 4, nos assegura. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 31, uma das verdades mais libertadoras de toda a Escritura. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa pergunta retórica não espera resposta porque a resposta é óbvia. Ninguém pode prevalecer contra aqueles que estão sob a proteção divina. Ninguém pode roubar as bênçãos daqueles que foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ninguém pode destruir o destino daqueles que foram predestinados para serem conformes à imagem de Cristo. Você é filho do Deus Altíssimo, herdeiro de todas as promessas, co-herdeiro com Cristo. E isso significa que tudo que pertence a Jesus também pertence a você. Toda a autoridade que foi dada a Ele também foi delegada a você. E quando você compreende essa verdade ao nível do Espírito e não apenas da mente, sua vida nunca mais será a mesma. Veja o que aconteceu com o apóstolo Pedro quando estava preso no cárcere, esperando ser executado por ordem de Herodes, e a igreja estava em oração fervorosa por ele sem cessar. E então um anjo do Senhor apareceu naquela prisão de segurança máxima. A luz brilhou naquele lugar escuro. As correntes caíram das mãos de Pedro, as portas se abriram sozinhas, os guardas foram impedidos sobrenaturalmente de ver o que estava acontecendo, e Pedro foi libertado miraculosamente, conforme registrado em Atos, capítulo 12. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja em uma prisão neste momento. Não necessariamente uma prisão física com grades de ferro,
mas prisões espirituais que são ainda mais reais e opressivas. Prisão da depressão, prisão do vício, prisão da pornografia, prisão da ansiedade, prisão do medo, prisão da dívida, prisão do ódio, prisão da incredulidade. Mas eu profetizo sobre você agora. Assim como o anjo libertou Pedro, os anjos de Deus estão sendo enviados para libertá-lo de toda a prisão que o inimigo construiu ao redor da sua vida. E essas correntes estão começando a cair agora mesmo, enquanto você ativa sua fé através desta oração que vamos fazer juntos. Antes de prosseguirmos, quero que você entenda algo crucial sobre o poder da oração em voz alta. Quando você declara as verdades de Deus com sua própria voz, quando você profetiza sobre sua própria vida, quando você ordena aos anjos que te protejam, quando você repreende o inimigo e quebra toda maldição, há uma liberação de poder espiritual que não acontece quando você apenas pensa essas coisas em sua mente. Provérbios, capítulo 18, versículo 21 nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. E isso significa que suas palavras têm poder criativo. Elas moldam realidades, elas abrem ou fecham portas espirituais, elas ativam anjos ou dão legalidade para demônios operarem. Por isso, quando eu te pedir para orar comigo agora, não apenas leia mentalmente, declare em voz alta, com fé, com convicção, com autoridade, porque você é filho do Rei dos Reis e tem direito legal de acessar o trono da graça e fazer suas petições conhecidas diante de Deus com ousadia santa, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 16, nos encoraja. Junte-se a mim agora nesta oração poderosa, coloque sua mão no coração, sinta a presença de Deus neste momento e repita essas palavras com fé. Pai Celestial, eu venho à tua presença agora em nome de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. E eu te agradeço porque tu me amas com amor eterno e tens planos de bem e não de mal para mim, planos de me dar esperança e um futuro. Senhor, eu reconheço que tenho tentado lutar minhas batalhas com minhas próprias forças e tenho falhado miseravelmente. Mas hoje eu me rendo completamente à tua vontade e peço que envies teus arcanjos para guerrearem em meu favor. Envie Miguel para quebrar toda a opressão demoníaca, toda a maldição geracional, toda a fortaleza espiritual que tem impedido minhas bênçãos de se manifestarem. Envie Gabriel para trazer a mim tua palavra profética, tua direção, tua revelação do que tu estás fazendo em minha vida. Envie Rafael para me curar de toda enfermidade física, de toda ferida emocional, de todo trauma do passado. Senhor, eu declaro que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, me liberta de toda culpa, me protege de todo mal. Eu renuncio agora a todo o envolvimento que tive ou meus antepassados tiveram com feitiçaria, ocultismo e qualquer prática que desagrada a ti. Eu quebro toda a maldição que foi lançada contra mim ou contra minha família. Eu fecho toda a porta que foi aberta para o inimigo e abro as portas para tuas bênçãos fluírem abundantemente. Senhor, eu te peço provisão financeira, cura divina, proteção angelical, sabedoria sobrenatural e, acima de tudo, eu te peço intimidade verdadeira contigo. Que tua vontade seja feita em minha vida e que eu seja um instrumento de tua glória na terra. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade de coração, algo extraordinário acabou de acontecer no mundo espiritual. Anjos foram ativados, demônios foram expulsos, portas foram abertas e sua vida nunca mais será a mesma, porque você acabou de fazer um pacto com o Deus vivo que não quebra suas promessas e que não desiste daqueles que põem sua confiança nele. Mas agora eu preciso te falar sobre algo que muitos crentes desconhecem ou ignoram.
A importância de manter sua libertação através de vigilância espiritual constante, porque o inimigo não desiste facilmente e vai tentar recuperar o território que perdeu em sua vida. Jesus contou uma parábola em Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45, sobre o espírito imundo que sai de uma pessoa, mas depois retorna com 7 espíritos piores do que ele, e encontra a casa vazia, varrida e adornada, e eles entram e habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Essa parábola nos ensina que não basta ser libertado, é preciso encher sua vida com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com oração constante, com comunhão com outros crentes, com serviço no reino, porque uma casa espiritual vazia é um convite para novos ataques demoníacos. A proteção angelical que Deus promete não é uma espécie de amuleto de sorte que funciona automaticamente, independente de como você vive. Ela é ativada e mantida através da sua obediência contínua aos mandamentos divinos e da sua busca constante pela face de Deus. O Salmo 91, que já mencionamos, começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E essa palavra habita não significa visitar ocasionalmente, significa morar permanentemente, fazer daquele lugar sua residência fixa. E o esconderijo do Altíssimo é aquele lugar de intimidade profunda com Deus que você alcança através de oração persistente, jejum, meditação na palavra, adoração sincera e viver uma vida de santidade prática. Quando você vive nesse lugar de intimidade, você se torna intocável para o inimigo. As flechas que ele lança não te atingem. As armadilhas que ele prepara não te pegam. Os esquemas que ele arquiteta não funcionam, porque você está coberto pela sombra do Onipotente e os anjos de Deus formam uma barreira de proteção ao seu redor que nenhuma força das trevas pode penetrar. Talvez neste momento você esteja se perguntando: mas como eu posso ter essa intimidade com Deus? Como eu posso viver nesse lugar de proteção constante quando minha vida é tão corrida, quando tenho tantas responsabilidades, quando mal consigo encontrar tempo para ler a Bíblia? E essa é uma pergunta legítima que muitos cristãos fazem, mas a verdade é que intimidade com Deus não é uma questão de quantidade de tempo, mas de qualidade de coração. Não é sobre quantas horas você passa em oração, mas sobre quão genuína e profunda é sua conexão com o Espírito Santo durante aqueles momentos que você consegue dedicar. Jesus mesmo nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 6, que devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto, e Ele que vê em secreto nos recompensará publicamente. E isso nos mostra que Deus valoriza mais a sinceridade e a privacidade da nossa comunicação com Ele do que grandes demonstrações públicas de religiosidade que não têm substância real. Há uma guerra acontecendo agora mesmo sobre sua vida, mas essa guerra não é para te destruir, ela é para te fortalecer, não é para te derrotar, ela é para te promover. Porque Deus permite provações e testes, não porque Ele quer te fazer sofrer, mas porque Ele quer te preparar para níveis maiores de unção, autoridade e responsabilidade no seu reino. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, nos ensina algo revolucionário. Devemos considerar como motivo de grande alegria quando enfrentamos provações de toda sorte, porque sabemos que a provação da nossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que sejamos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Ou seja, as batalhas que você está enfrentando agora não são acidentes, não são castigos, não são sinais de que Deus te abandonou. São processos de refinamento que estão te preparando para carregar uma unção maior, para ocupar territórios maiores, para influenciar mais vidas para o reino de Deus.
Os 3 arcanjos que estamos invocando hoje não são apenas ajudantes celestiais que resolvem nossos problemas enquanto continuamos vivendo do mesmo jeito. Eles são guerreiros que lutam ao lado daqueles que estão dispostos a lutar também, que se recusam a desistir, que persistem na fé, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário, que continuam adorando mesmo na fornalha, que continuam profetizando mesmo na cova dos leões, que continuam declarando vitória, mesmo quando tudo parece perdido. Você precisa entender que sua fé não é uma fórmula mágica que você recita para obter o que quer. Sua fé é um relacionamento vivo com um Deus pessoal, que conhece seus pensamentos antes mesmo de você pensá-los, que vê suas lágrimas e as guarda num vaso, que conta cada fio de cabelo da sua cabeça, que planejou cada dia da sua vida antes mesmo de você nascer, conforme o Salmo 139 tão belamente nos revela. Espere um momento, porque há algo crucial que eu preciso que você compreenda sobre riqueza e prosperidade no reino de Deus antes de continuarmos. Muitos pregadores distorcem o evangelho da prosperidade e fazem parecer que Deus é uma espécie de gênio da lâmpada que existe apenas para satisfazer nossos desejos materiais. Mas essa é uma perversão grave da verdade bíblica. A prosperidade verdadeira que Deus promete não é apenas financeira, é integral. É prosperidade da alma, conforme 3 João, versículo 2 nos ensina. É paz que excede todo o entendimento, conforme Filipenses, capítulo 4, versículo 7, nos promete. É alegria indizível e cheia de glória, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, nos revela. É contentamento em toda e qualquer situação, conforme Paulo testifica em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Deus quer te abençoar, financeiramente sim, mas não para que você viva uma vida de ostentação e egoísmo, e sim para que você seja um canal de bênçãos para outros, para que você financie a obra do reino, para que você ajude os necessitados, para que você demonstre através da sua generosidade o caráter de Deus que ama dar. Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 6, versículo 24, que ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E então, ele disse algo direto: não podeis servir a Deus e a Mamon, que era o deus pagão da riqueza material. Isso significa que seu coração precisa estar totalmente rendido a Deus e não apegado ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males, conforme 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 nos adverte. Quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, conforme Mateus capítulo 6, versículo 33 nos orienta, todas as coisas materiais que você precisa são acrescentadas como consequência natural da sua prioridade correta, mas quando você inverte essa ordem e coloca as coisas materiais como prioridade, você perde tanto as bênçãos espirituais quanto as materiais, porque está fora da ordem divina estabelecida. O arcanjo Miguel não está sendo enviado apenas para quebrar pobreza financeira, mas principalmente para quebrar mentalidade de escassez, espírito de pobreza, incredulidade em relação às promessas de provisão de Deus e toda raiz de cobiça ou avareza que impede o fluir das bênçãos. Há pessoas que são financeiramente prósperas, mas são miseráveis espiritualmente. E há pessoas que têm poucos recursos materiais, mas são riquíssimas em fé e amor. E dessas últimas, Jesus disse que o reino dos céus lhes pertence. A verdadeira riqueza que os arcanjos trazem, quando você os invoca corretamente, não é apenas conta bancária cheia, é vida abundante em todas as áreas. Relacionamentos saudáveis, propósito claro, paz interior, saúde física, alegria genuína
e, acima de tudo, intimidade profunda com Deus, que não pode ser comprada com dinheiro algum, porque é o maior tesouro que um ser humano pode possuir nesta terra e na eternidade. Você não vai acreditar no que vou te revelar agora sobre o arcanjo Gabriel e sua função de trazer revelação profética. Muitas pessoas pensam que profecia é apenas prever o futuro, mas a essência da profecia bíblica é muito mais profunda. É Deus revelando sua vontade, seus planos, seus propósitos, seus segredos, aos seus servos que têm ouvidos para ouvir e corações para obedecer. Amós capítulo 3, versículo 7 declara: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E isso nos mostra que Deus não age arbitrariamente. Ele compartilha seus planos com aqueles que estão em comunhão íntima com Ele. Gabriel é o mensageiro que traz essas revelações. E quando você se posiciona corretamente no lugar de oração, quando você aquieta seu coração e espera na presença de Deus, quando você jejua e busca sua face com sinceridade, Gabriel é liberado para trazer a você insights divinos que vão revolucionar completamente sua compreensão da sua situação atual e do seu futuro. Daniel era um homem que tinha uma vida de oração disciplinada. Ele orava 3 vezes ao dia de joelhos, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, independente de qualquer decreto real que proibisse, e por causa dessa intimidade constante com Deus, ele recebia revelações proféticas que nenhum outro homem de sua época recebia. Ele interpretava sonhos que os sábios da Babilônia não conseguiam decifrar. Ele entendia tempos e estações que estavam ocultos aos outros, e isso não era porque ele era mais inteligente que os outros, mas porque ele mantinha uma conexão espiritual aberta com o céu, através da qual o arcanjo Gabriel descia para lhe trazer revelações divinas. Você pode ter essa mesma conexão se estiver disposto a pagar o preço da disciplina espiritual, se estiver disposto a acordar cedo para orar, quando seu corpo quer dormir, se estiver disposto a jejuar, quando seu estômago está gritando por comida, se estiver disposto a estudar a palavra, quando sua mente está cansada, porque essas disciplinas espirituais não são legalismo religioso. São os meios pelos quais você afina sua sensibilidade espiritual para captar as frequências celestiais que estão sempre sendo transmitidas, mas que a maioria das pessoas não consegue sintonizar. Há profecias sobre sua vida que foram decretadas no mundo espiritual, mas que ainda não se manifestaram no mundo natural, porque você não as ativou através de declarações de fé e ações correspondentes. A Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, e isso significa que a fé é o requisito fundamental para acessar as promessas divinas. Muitos cristãos vivem na pobreza espiritual, emocional e até material, não porque Deus não quer abençoá-los, mas porque eles não exercitam a fé necessária para se apropriar das bênçãos que já estão disponíveis. É como ter uma conta bancária milionária, mas nunca sacar o dinheiro porque você não acredita que o dinheiro está lá, ou porque você não sabe como acessar a conta, ou porque você tem medo de usar o que é seu por direito. Tire um momento agora só seu. Respire profundamente. Feche os olhos se estiver em um lugar onde isso seja possível e pergunte ao Espírito Santo: o que tu estás querendo me dizer? Qual é a palavra profética que tu tens para mim neste momento? Qual direção tu queres que eu tome? Qual decisão tu queres que eu faça? E então fique em silêncio e espere, porque às vezes Deus fala em voz suave e delicada, conforme Ele falou com Elias na caverna, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. E se você está sempre correndo, sempre ocupado, sempre com a mente cheia de barulho, você vai
Perder a voz de Deus, que está constantemente tentando te guiar, mas que você não consegue ouvir por causa da cacofonia da vida moderna. Gabriel pode estar parado ao seu lado, agora mesmo esperando você criar o espaço interno necessário para receber a mensagem que ele foi enviado para te entregar. Mas se você não parar, se você não aquietar, se você não ouvir, a mensagem não vai ser entregue. E você vai continuar andando em círculos, quando poderia estar avançando em linha reta na direção do seu destino. A cura que Rafael traz não se limita apenas ao corpo físico ou às emoções feridas. Ela inclui também a restauração de relacionamentos quebrados que parecem irreparáveis. Porque o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos também pode ressuscitar casamentos mortos, amizades destruídas, relações familiares despedaçadas. Muitas vezes, o que parece estar morto aos olhos humanos está apenas adormecido aos olhos de Deus, esperando o momento certo para ser ressuscitado. E esse momento chega quando ambas as partes se humilham, pedem perdão, liberam perdão e permitem que Deus faça uma obra sobrenatural de restauração que transcende a capacidade humana de reconciliação. O apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, o que significa que parte do nosso chamado como cristãos é ser agentes de paz, construtores de pontes, restauradores de brechas, pessoas que trazem cura onde há divisão e unidade, onde há fragmentação. Mas às vezes, a cura que Rafael traz envolve não a restauração de um relacionamento, mas o discernimento para saber quando é hora de encerrar um relacionamento tóxico que está envenenando sua vida e impedindo seu crescimento espiritual. Nem todo relacionamento foi ordenado por Deus. E às vezes, o que você pensa ser falta de amor é, na verdade, sabedoria divina te guiando para estabelecer limites saudáveis que protejam sua paz e sua missão. Jesus mesmo nos ensinou que ele não veio trazer paz, mas espada, e que ele viria para separar o filho do pai e a filha da mãe quando necessário, conforme Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Porque às vezes a fidelidade a Cristo exige que você se afaste de pessoas que querem te arrastar para longe de Deus, mesmo que essas pessoas sejam da sua própria família. Rafael traz a cura do discernimento que te permite distinguir entre relacionamentos que devem ser restaurados e relacionamentos que devem ser encerrados. E essa cura é tão importante quanto qualquer cura física, porque relacionamentos errados podem destruir seu destino tão certamente quanto qualquer doença pode destruir seu corpo. Você chegou até aqui nesta mensagem e isso por si só já é um milagre, porque o inimigo tentou de todas as formas te distrair, te fazer desistir de ler, te convencer de que isso não é para você. Mas o Espírito Santo te sustentou porque há algo específico nestas palavras que foi preparado exclusivamente para você, algo que vai ser a chave que vai abrir a porta que tem estado trancada na sua vida. Algo que vai acender a luz, que vai te mostrar o caminho que você não estava conseguindo enxergar. Deus não desperdiça nada. Ele não permite que você passe por esta mensagem sem um propósito divino, e o propósito é simples, mas profundo. Ele quer que você entenda de uma vez por todas que você não está sozinho, que você tem um exército celestial lutando ao seu lado, que você tem 3 arcanjos poderosos que foram designados para te proteger, te guiar e te curar. E que tudo o que você precisa fazer é ativar sua fé através da oração, da declaração e da obediência. Mas agora chegamos a um ponto crucial desta mensagem, onde preciso te confrontar em amor sobre algo que pode estar impedindo todas essas bênçãos que estamos falando de se manifestarem em sua vida.
Será que você tem realmente rendido sua vida completamente a Jesus Cristo? Ou você tem apenas adicionado Jesus à sua vida como mais um componente entre muitos outros? Porque há uma diferença abissal entre ter Jesus como Salvador e tê-lo como Senhor. Entre aceitar intelectualmente que Ele morreu por você e morrer diariamente para si mesmo, para que Ele possa viver através de você. Entre frequentar a igreja aos domingos e ser a igreja onde quer que você esteja durante todos os dias da semana. Jesus não está interessado em ser um apêndice opcional na sua agenda. Ele quer ser o centro absoluto da sua existência, a razão pela qual você respira, o propósito que dá sentido a tudo que você faz. E até que você chegue a esse ponto de rendição total, muitas bênçãos permanecerão bloqueadas, porque Deus não compartilha sua glória com ninguém e não derrama seu poder sobre aqueles que querem usar esse poder para seus próprios propósitos egoístas, ao invés de para a glória do seu nome. Então agora, antes de fazermos a segunda oração, que vai selar tudo o que foi ministrado aqui, eu preciso perguntar diretamente ao seu coração: você está pronto para fazer um pacto definitivo com Jesus Cristo? Você está disposto a trocar seus planos pelos planos dele? Você está preparado para seguir aonde ele mandar, mesmo que seja para o deserto, para o vale, para o campo de batalha? Você está determinado a obedecer sua voz, mesmo quando ela contradiz sua lógica, seus desejos, suas ambições? Porque se você não está pronto para esse nível de compromisso, seria hipocrisia fazer a oração que vem a seguir. Seria zombar de Deus. Fingir uma consagração que não é genuína seria abrir uma porta de decepção ainda maior, prometer algo a Deus que você não pretende cumprir. Mas se você está realmente pronto, se seu coração está quebrantado e arrependido, se você reconhece que sua vida sem Deus é vazia e sem propósito, se você está disposto a pagar qualquer preço para ter a presença de Deus operando poderosamente em sua vida, então prepare-se, porque esta próxima oração vai mudar eternamente o curso da sua história. Coloque sua mão no coração agora. Toque seu peito e sinta as batidas do coração que Deus te deu, e lembre-se de que cada batida é uma nova oportunidade que a misericórdia divina te concede para se voltar completamente para Ele. Não há momento mais apropriado do que este exato agora para você fazer essa entrega total, porque você não sabe se terá outra oportunidade. Você não sabe se o Espírito Santo vai te tocar novamente com a mesma intensidade que está te tocando neste momento. Você não pode presumir que terá amanhã, porque a Bíblia nos adverte que hoje é o dia da salvação, hoje é o tempo aceitável, conforme 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 nos lembra. Então diga comigo agora, em voz alta, se possível, com fé absoluta, com rendição total, esta oração de consagração e ativação espiritual que vai liberar o céu sobre sua vida. Senhor Jesus Cristo, eu venho até Ti, reconhecendo que sou pecador e que preciso desesperadamente da Tua graça e misericórdia. Eu confesso que tenho vivido minha vida do meu próprio jeito, e isso só tem me trazido frustração, dor e vazio. Hoje eu escolho morrer para mim mesmo e viver para Ti. Eu Te entrego não apenas meus problemas, mas eu Te entrego minha vontade, meus sonhos, meus planos, meus relacionamentos, minhas finanças, meu futuro, absolutamente tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Toma o controle total da minha vida, Senhor. Quebra em mim tudo que precisa ser quebrado. Arranca de mim tudo que não vem de Ti. Planta em mim Tua natureza, Teu caráter, Teus desejos. Senhor, eu declaro agora neste momento que Tu és meu único Senhor e Salvador, que não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Eu creio que Tu morreste na cruz pelos meus pecados, que ressuscitaste ao terceiro dia, vencendo a morte e o inferno,
e que hoje estás assentado à direita do Pai, intercedendo por mim. Eu aceito o teu sacrifício como pagamento completo pelos meus pecados. Eu te peço que envies agora mesmo sobre mim o Espírito Santo com sua plenitude, com seus dons, com sua unção, para que eu possa viver uma vida que te glorifique e cumpra o propósito para o qual fui criado. Senhor, eu ativo agora a proteção angelical sobre minha vida. Eu convoco o arcanjo Miguel para quebrar toda a opressão e maldição. Eu convoco o arcanjo Gabriel para trazer revelação e direção. Eu convoco o arcanjo Rafael para trazer cura completa em todas as áreas. Eu decreto que a partir de hoje eu ando em vitória, em autoridade, em poder espiritual, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu profetizo sobre minha vida que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, que todas as promessas de Deus se cumprirão em mim, porque em Cristo Jesus são sim e amém. Senhor, usa-me como quiser, envia-me aonde quiseres, fala através de mim tua palavra, opera através das minhas mãos teus milagres, anda através dos meus pés onde há necessidade. Que minha vida não seja mais sobre mim, mas totalmente sobre ti e tua glória. Eu me consagro hoje a ti de forma irrevogável e definitiva. Faz de mim um instrumento poderoso no teu reino. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Se você fez essa oração do fundo do seu coração, você acabou de nascer de novo ou acabou de renovar seu pacto com Deus de uma forma que liberou poder celestial sobre sua vida, como você nunca experimentou antes. E eu quero que você saiba que os anjos do céu estão celebrando neste momento, porque há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, conforme Lucas capítulo 15, versículo 10, nos revela. Seu nome foi escrito ou reconfirmado no livro da vida do Cordeiro, suas correntes foram quebradas, suas dívidas espirituais foram canceladas, seu passado foi apagado pelo sangue de Jesus, e você agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, proclama. A partir deste momento, não importa o que aconteça ao seu redor, você tem a garantia inabalável de que Deus está com você, de que Ele nunca te deixará nem te desamparará, de que Ele completará a boa obra que começou em ti, e de que nada poderá te separar do amor de Cristo, conforme Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, nos asseguram com absoluta certeza. Os 3 arcanjos que invocamos hoje não são figuras místicas ou supersticiosas. Eles são seres reais, criados por Deus, com propósitos específicos que estão claramente revelados nas Escrituras. E quando você entende isso não apenas intelectualmente, mas espiritualmente, quando você começa a viver consciente da realidade do mundo espiritual que coexiste com o mundo natural, sua fé alcança um novo patamar onde milagres deixam de ser exceções e passam a ser experiências normais da vida cristã autêntica. Você não precisa mais viver com medo do futuro, porque Miguel está quebrando toda a ameaça antes mesmo dela chegar até você. Você não precisa mais viver confuso sobre que direção tomar, porque Gabriel está trazendo a revelação que ilumina seu caminho. Você não precisa mais viver doente e ferido, porque Rafael está trazendo a cura que restaura completamente tudo que o inimigo destruiu. Esta é a vida abundante que Jesus prometeu em João capítulo 10, versículo 10. Esta é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, que Paulo menciona em Romanos capítulo 8, versículo 21. Este é o lugar de descanso e vitória, onde Deus sempre quis que você vivesse, mas que você não conseguia alcançar, porque estava tentando viver pela sua própria força, ao invés de render-se ao poder do Espírito Santo. Agora,
enquanto concluímos esta poderosa mensagem que foi ungida pelo Espírito Santo, desde a primeira até a última palavra, eu quero deixar com você uma verdade final que vai ecoar em seu coração pelos próximos dias, semanas e anos. Você foi criado para coisas grandes no reino de Deus. Você não é um acidente, nem uma pessoa comum. Você é realeza espiritual, sacerdócio santo, nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Declara, e isso significa que sua vida tem um significado eterno, que transcende completamente as circunstâncias temporárias que você está atravessando agora. O que você está vivendo hoje é apenas um capítulo na história que Deus está escrevendo através da sua vida. Um capítulo que pode ser difícil, doloroso, confuso, mas que é absolutamente necessário para te preparar para os capítulos seguintes que serão gloriosos, impactantes, transformadores. Não desista agora que você chegou tão perto do seu breakthrough. Não pare de crer quando o milagre está prestes a acontecer. Não solte a mão de Deus exatamente no momento em que Ele está te levando para o outro lado da tempestade, onde há calmaria, paz, vitória. Os 3 arcanjos vão continuar operando em sua vida, não apenas hoje, mas todos os dias daqui em diante, desde que você mantenha sua fé ativa, sua obediência consistente, sua comunhão com Deus profunda e sua declaração de vitória constante. Lembre-se de que a guerra espiritual não termina quando você recebe uma bênção. Ela continua porque o inimigo não desiste facilmente. Mas você agora tem as armas espirituais e o conhecimento necessário para continuar vitorioso em cada batalha que vier. Vista toda a armadura de Deus diariamente, conforme Efésios capítulo 6 nos instrui. Mantenha-se firme na fé, conforme 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, nos exorta. Resista ao diabo com firmeza e ele fugirá de você, conforme Tiago, capítulo 4, versículo 7 promete. E acima de tudo, permaneça em Jesus Cristo, conforme João, capítulo 15 nos ensina. Porque separados dele nada podemos fazer, mas nele e através dele tudo nos é possível, porque ele nos fortalece. Conforme Filipenses, capítulo 4, versículo 13 declara: Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua, e o Senhor está esperando a sua resposta.